Fala pessoal, hoje estamos aqui com mais uma análise e hoje vamos analisar Beyoncé. Essa na verdade é uma música que eu não conheço muito bem, mas sugeriram e, bom, se sugerem, eu tenho que obedecer, né? Afinal de contas, para vocês que a gente faz isso aqui. E aí eu estava dando uma lida aqui, né, antes de gravar, e lembrou até um programa chamado Love is Blind. Se você assiste Love is Blind, comenta aqui só por curiosidade, porque eu estava pensando nessa segunda temporada lá dos Estados Unidos, deve ter uma menina, não vou dar spoilers, mas deve ter gente cantando essa música, porque se ilude com, com as pessoas, e aí as pessoas se mostram de verdade, e aí você fala, poxa, ainda bem que eu não caí nessa enrascada. Né? Então, com certeza deve ter gente que participou do Love is Blind e deve estar cantando essa música por aí. Poxa, olha só, quase que eu me casei com uma pessoa ah, bem complicada, né? Vou comentar isso. Vamos lá para análise, vou ler, né? Uh, the best thing uh, I never had, né? Então, como sempre, what goes around comes back around. Hey, my baby, I say what goes around comes back around. Hey, my baby, there was a time I thought that you did everything right. No lies, no wrong. Boy, I must have been out of my mind. So when I think the time that I almost loved you, you showed me, you showed your ass, and I saw the real you. Hmm. Thank God you blew it. Thank God I dodged the bullet. I'm so over you, so baby, you're looking out. I wanted you bad, and so through with that. Because honestly, you turned out to be the best thing I never had. You turned out to be the best thing I never had. And I'm gonna always be the best thing you never had. Oh yeah, I bet it sucks to be you right now. So sad, you're hurt. Boo hoo. Oh, did you expect me to care? You don't deserve my tears. I guess that's why they're in there. When I think that there was a time that I almost loved you, you showed your ass, baby. And baby, yes, I saw the real you. Thank God you blew it. Thank God I dodged the bullet. I'm so over you, baby. Good looking out. I wanted you bad. I'm so through with that. Because honestly, you turned out to be the best thing I never had. Some repetitions, and I'll never be the best thing you never had. Oh, baby, I bet that sucks to be you right now. I know you want me back. It's time to face the facts that I'm the one that's got away. Lord knows that I would take another place, another time, another world, another life. Thank God I found the good in goodbye. I use it to want you so bad. E continua tem algumas repetições. Engraçado, quando eu ouço essas músicas, eu imagino a pessoa falando, you know, like those American ladies speaking like this, you know, like turning out to be the best thing I never had, you know, like motherfucker. Vamos lá, análise. What goes around comes around. Vamos focar nessas expressões. Sempre muito interessante. As músicas, elas são muito interessantes para a gente entender, para a gente gravar justamente essas expressões. Por quê? Ah, porque normalmente não tem uma coisa literal, né, gente? É igual, como é que eu vou traduzir Deus zebra em inglês, né? Eu não vou falar gave zebra, certo? Então, o máximo que a gente pode fazer é encontrar estruturas prontas que caibam dentro de expressões mais ou menos prontas também no português e vice-versa. Ou seja, as músicas elas fazem, principalmente se você já fala inglês, né? É interessante pegar essas expressões e usá-las para um nível que seria mais do que aquele inglês picadinho, né? Então, quando você aprende a falar inglês, às vezes você já tem até um inglês fluente, no sentido de que você não precisa estar pensando demais. O próximo passo, geralmente, é você se adaptar mais a uma linguagem que é mais comum. Porque, claro, tem muita coisa que é correta,
mas provavelmente eles, os americanos, ou os ingleses, ou enfim, qualquer anglófono, provavelmente vai achar estranho. Né? Então, tem coisa que é correta, mas não é normal, né? E então é interessante entender essas músicas porque muitas dessas informações elas são expressões, não são estruturas, por exemplo. Quando você já dominou algumas estruturas, sei lá, eu sei interrogativas, eu sei negativas, e assim por diante, elas podem ser replicadas, correto? Então, a estrutura da negativa, da interrogativa, elas podem ser replicadas, sempre o mesmo raciocínio. Só que quando a gente fala de expressão, não. Né? Cada expressão é única. Então a gente vai entender algumas dessas expressões aqui na música da Day. Ok? So, what goes around comes back around. Então essa é uma expressão bastante comum. Tem inclusive a música do Justin Timberlake, né? que começa de uma maneira bem parecida. Ela fala o que vai e volta. Só que literalmente esse around é um em volta. Então, o que vai em volta, volta em volta. É claro que a gente nunca traduziria isso de fato. Mas né, o que vai e volta. Basicamente isso que quer dizer. I say what goes around. Então, basicamente, de novo, eu digo o que vai e volta. Né? There was a time. Sempre importante se apegar esse there was, there were, there will be, e assim por diante, que é a maneira que eles têm de falar. Esse é o verbo ter de maneira impessoal. Então, teve um tempo, ou havia um tempo, né? Houve um tempo. I thought that you did everything right. Então, outra coisa bastante interessante aqui é a omissão do that, ou seja, a omissão do que. Então, em português muito normal, a gente diria, né? Olha, houve um tempo em que eu pensava. Em inglês é muito comum a gente omitir esse que. E normalmente a gente omite ele antes de um sujeito. Tá? Eu posso dar uma explicação um pouco mais complicada, ou mais simples, mas eu vou dar mais simples. Quando tem o sujeito, ou seja, quando tem alguém fazendo ação, esse que antecede isso, normalmente ele é omitido. Então, aqui é o caso, né? I thought there was a time. Poderia até dizer there was a time that I thought, or when I thought, etc. Poderia colocar o pronome, a função, etc. Mas simplesmente se omite. É bem comum omita em inglês. Tá? Então, there was a time, houve um tempo, havia um tempo. I thought that you did everything right. Eu pensava que você fazia tudo certo, reto. No lies, no wrong. Sem mentiras. Aqui é outra coisa, gente. Esse no é uma partícula que a gente pode chamar de determiner, que é um minor, ou seja, ele sempre acompanha um substantivo, só que ele tem a ideia de negativo. Ou seja, o no, ele não é só aquele yes or no, né? Ele não é só sim ou não. Ele também pode significar nenhum, nenhuma. Uma coisa que as pessoas confundem demais é o N. As pessoas pensam muitas vezes que o N se trata de uma negativa. Não é. Vou colocar aqui o N na, na tela para você. No versus N. Então veja só, gente. Muitas pessoas pensam que o N tem a ideia de negativa. Não tem. O no é que tem o aspecto negativo. Só que eu tenho duas maneiras de fazer, de construir uma negativa em inglês. Então, eu posso negar ou substantivo, ou eu posso negar o verbo. Então, o que acontece? Vamos lá. Eu digo assim. Vamos imaginar assim. I don't have money. Have no money. No. Então, aqui são pegando três frases para explicar aqui melhor. Bom, aqui, vamos lá.
I don't have money. Então, essa é a primeira ideia, primeira maneira de se escrever. Eu não tenho dinheiro. I don't have money. Essa maneira está absolutamente correta, está linda, está maravilhosa. Eu estou aqui, na verdade, negando o verbo. Só que também é possível negar o substantivo. É possível dizer I have no money. Ou seja, eu tenho nenhum dinheiro. O que acontece em inglês é que nós não aceitamos dupla negativa. Ou seja, assim como em português, aliás, ao contrário do português, em português nós dizemos assim: eu não tenho nenhum dinheiro. Isso é possível em português. Só que em inglês, não. Você não pode dizer não com nenhum. Aliás, você pode, mas a ideia vai ser ao contrário. Então, eu vou dizer, numa negativa, tem duas opções. Se eu quero dizer, se eu quero negar, se eu quero usar essas duas negativas, é aí que eu vou mudar para o N. Por exemplo, eu digo, eu não conheço ninguém. Em inglês, eu vou dizer, I don't know anybody. Só que esse N, na estrutura do inglês, na ideia do inglês, não é negativa. É que transportando para o português, a gente coloca como uma negativa, mas não é. Então, o N, na verdade, é qualquer. A verdadeira negativa é o no. E ele serve basicamente para negar um substantivo. Tá? Então, I don't have money e I have no money são duas frases absolutamente comuns e são aceitas. E pode falar sem problema algum. O que você não pode fazer é misturar, colocar duas negativas juntas em inglês, aí não pode. Então tem uma outra frase que é interessante, que é You know nothing, que ficou bastante famosa com o Game of Thrones, que ela fala, né? You know nothing, Jon Snow. Tipo, você não sabe de nada. Ela poderia falar You don't know anything. Estaria correto. Ou You know nothing. Também está correto. Ok? Só não pode falar You don't know nothing. Aí está errado. É claro que as pessoas falam de maneira bastante informal, etc, etc, mas gramaticalmente, pelo menos, estaria errado. Então aqui esse no não é o não, negando, ele só está negando o, o substantivo. Então, nenhuma mentira, nenhum erro, né? Ou sem mentira e sem erro, tá? Basicamente esse diferente ah, do no, do yes or no, né? Boy, I must have been out of my mind. Então, olha só a construção interessante. Rapaz, garoto, eu devo ter estado fora da minha mente. Ou seja, eu devia estar loucona, é isso que ela está falando. Tipo, eu devia estar fora do meu, da minha razão, eu devia estar fora do meu eixo, eu devia estar, enfim, né? É isso que ela está dizendo aqui. So when I think of the time that I almost loved you, I almost loved you. Então quando eu penso no tempo, aquele tempo, né? No tempo que eu quase te amei. Olha só, por um fio, eu quase te amei. You showed me your ass. Aí aqui já. You showed me your ass. Você mostrou ao pé da letra sua bunda, mas o que ela tá falando, tipo, você se mostrou, né? Tipo, você mostrou o seu eu, você mostrou o seu eu verdadeiro, você mostrou ao pé da letra a sua bunda. Ass. Mas, bom, é, de novo, é uma expressão. You showed me your ass. Você mostrou de verdade, né? I saw the real you. Eu vi o eu verdadeiro, vi o você verdadeiro. Né? Thank God you blew it. De novo, olha só. You blew it, aqui está de novo com uma expressão, porque o verbo to blow é soprar, só que muitas vezes ele também é usado como explodir alguma coisa. E aí usamos isso de uma maneira para exemplificar, para dizer que tipo, você estragou alguma coisa, você lascou com a parada. Tá? Então ele está falando aqui, boy, you blew it. Tipo, meu, ainda bem que você estragou com tudo. Graças a Deus que você estragou com tudo. Basicamente isso. Uh, I thank God I dodged the bullet. Eu agradeço a Deus que eu desviei da bala. Então, dodge, que joga muito videogame, sabe? Dodge é um desviar. Né? Então ela está falando, ainda bem que eu desviei da bala.
né? Senão tava lascado. I'm so over you. Tipo, meu, superei. Superei pra caramba. Né? É isso que ela quer dizer. Tem que quando a gente começa a ouvir muito isso, fala, será que superou mesmo, né? Falando tanto que superou. So baby, good looking out. Aqui vai depender um pouco do contexto. Eu não conheço muito a música, a história por trás da música, mas eu falei, então, querida, é bom ficar esperto. Né? Tipo, é bom ficar esperto, basicamente isso. I wanted you bad. Aí, de novo, outra expressão. Essa música é bem legal para pegar esses pontos que não são literais. Ou que são aplicações bastante diferentes do que um aluno até intermediário esperaria, né? Tipo, bad, mal, ruim. Não. Na verdade, quando você fala assim, to want something so bad, é tipo, eu queria tanto, mas tanto. É isso. Quer dizer, não quer tipo, eu queria ruim, não tem nada a ver com isso, né? Eu posso dizer, é, é, sei lá, eu quero tanto que você se inscreva no canal e que deixe o seu like aqui, por exemplo, eu vou dizer, I want it so bad, eu quero tanto. É isso que eu vou dizer, certo? Uh, I'm so through with that. Tipo, de novo, ao pé da letra, não faria tanto sentido, porque ela diria, eu estou tão através com isso. Não faria. Porém, ela está dizendo, tipo, olha, já passei. Eu, eu já atravessei essa coisa. Passei por tudo que ela está dizendo. Já faz tanto tempo dessa paradinha que ela quer dizer. De novo, olha só, uma frase que às vezes um aluno básico, intermediário, não entenderia de primeira sentido, né? Não dá para traduzir ao pé da letra. Por isso que muitas vezes os alunos perguntam, professor, o que significa X coisa? A resposta que eu dou é sempre depende do contexto, né? Sempre depende do contexto. É muito difícil fazer uma tradução, inclusive, traduzir coisas é uma tarefa bastante difícil, porque depois de certo nível, você já não pensa mais traduzindo mesmo. Você pensa, você tem duas caixinhas. E, e, e é natural que você ligue uma coisa e, por exemplo, você tem o português, você liga o português e você liga o inglês. Você não precisa ficar fazendo essa relação. Na verdade, é melhor que sejam duas coisas separadas, né? E quando você está bem fluente, você não tem mais nenhuma relação entre uma coisa e outra. Então, quando às vezes a pessoa pergunta de uma tradução, e às vezes você sabe o sentido em um idioma e não sabe no outro. Mas é claro que aqui a gente traduz para ensinar, né? Então, aí é outra coisa, para esclarecer e tal, né? Mas no dia a dia, falando assim, é muito difícil traduzir as coisas. So I'm so through with that. Because honestly, you turned it out to be the best thing I never had. Porque honestamente, você, you turned it out, você acabou sendo, tá? Turn, verbo to turn, virar. E aí a gente tem, por exemplo, vários verbos frasais, né, com o verbo to turn. Se você não lembra o que é o verbo frasal, tem aula explicando aqui no canal, tá? O que é o verbo o que é verbo frasal. O verbo frasal é aquele que é composto por mais de uma palavra, tá? Então tem to turn off, to turn on, to turn out, e né, você acabou sendo, né? Acabou sendo a melhor coisa que eu nunca tive. E aí engraçado que na música ela usa a mesma frase, a mesma construção para dizer duas coisas diferentes, pelo que eu entendi. Você é fã de Beyoncé, você diz aqui que estou errado, mas eu acho que ela usa a mesma frase, a mesma situação para dizer duas coisas diferentes. Olha só como o contexto é importante, né, gente? Porque ela está falando assim, olha, você foi a melhor coisa que eu nunca tive. Ou seja, foi muito bom que eu não tive você. Tipo, olha só, ela está falando, foi o maior livramento da minha vida, né? Tipo, coisa maravilhosa que eu não tive você. É isso que ela está dizendo aqui. You turn out to be the best thing I ever had. De novo, né? I'm gonna always be. Aí veja só, e aí ela diz, né? Eu sempre serei
The best thing you never had. A melhor coisa que você nunca teve. Ou seja, veja como, na verdade, é a mesma frase. Claro, invertendo o sujeito, invertendo as pessoas, mas ela está dizendo justamente isso. Você é a melhor coisa que eu nunca tive, no sentido de que ainda bem que eu não tive você. Foi o maior livramento. Porque quando ela fala dela, ela está falando no sentido oposto, apesar de ser uma construção basicamente igual. Ou seja, olha o quão importante é o contexto na língua. Então, por isso que sempre depende. As coisas sempre dependem. Inglês, espanhol, francês. Sempre vai depender, né? Ela está falando, eu sempre serei a melhor coisa que você nunca teve. Só que ela está falando assim, a melhor coisa sou eu mesmo. Você perdeu, né? A baita de uma mulher. É isso que ela está querendo dizer. Oh, I bet it sucks to be you right now. Vamos lá. Oh, eu aposto que é uma droga ser você. Agora, de novo, expressão. It sucks. It sucks é tipo, putz, que droga. É uma droga, basicamente. Ao pé da letra, to suck é lugar, é para alguma coisa. Mas aqui é muito normal a gente falar it sucks. É o que droga. Então ela está dizendo, eu aposto que é uma droga ser você agora. E right now também é right now, tipo, tem agora, né? Deve ser uma droga ser você agora. So sad, you're hurt. Ai, que triste. Você está magoado, você está machucado. Burro. Aqui pegou pesado na provocação, né? Ah, bichinha, né? Did you expect me to care? Você esperava que eu fosse ligar? Coitado. You don't deserve my tears. Então, você não merece minhas lágrimas. I guess that's why they ain't there. They ain't here. Então, é por isso que eu acho que elas não estão aqui. Nesse caso, eu vou traduzir como aqui, pelo contexto. E, de novo, esse ain't, outra expressão, outra coisa bastante informal, que é simplesmente um coringa para negativa. Eu não recomendo, você que ainda está no processo de aprendizado do inglês, ficar usando esse ain't. Ele serve para basicamente qualquer coisa que seja na negativa. Então, a gente coloca presente, passado, futuro, é uma bagunça, né? Mas é uma expressão informal. A gente melhor aprender o correto primeiro, depois usar coisas aí avacalhadas, né? Mas esse ain't, apesar de vir de am not, I am not, ele acabou virando negativa para qualquer pessoa, para qualquer tempo, para qualquer coisa. Tá? Então, por isso, tipo, você não merece minhas lágrimas, por isso que elas não estão presentes. Basicamente isso. Né? When I think that there was a time that I almost loved you, então quando eu penso que houve um tempo que eu quase amei você, you showed me your ass, basicamente repetindo, né? I wanted you so bad, eu queria você tanto, I'm so through with that, because honestly, you turned out to be repetição, só o final aqui que eu queria pegar mais um detalhe para terminar. I know you want me back. Eu sei que você me quer de volta. It's time to face the facts. Então é hora de encarar os fatos. That I'm the one that got away. Eu sou aquela que foi embora. Eu sou a pessoa que foi embora. Lord knows that it would take another place, another time, another world, another life. Então, Senhor sabe, Deus sabe, que eu, ao pé da letra, né, pegaria outro lugar, outro tempo, outro mundo, outra vida. Tomaria, talvez, outro tempo, outro. Mas aqui também está falando assim, olha, Deus sabe que eu iria, né, por outro caminho, basicamente, né, com toda essa história, eu levaria um caminho totalmente diferente, né. E graças a Deus, eu achei. Aí, de novo, não dá para nem entender pela tradução, não dá para, né? I found the good in goodbye. Então, ela quer dizer, eu encontrei o que é bom no adeus. Aqui, em inglês, está fazendo um trocadilho, porque está falando assim, eu encontrei o bom no, no bom adeus. É como se fosse, né, goodbye, como se fosse bom adeus. Então, eu encontrei o que é de bom no bom adeus. Eu encontrei o que é bom no adeus.
né? I use it to want you so bad. Então aqui no final, é o mais importante, esse I use it to é basicamente um verbo que serve, que acaba servindo como um verbo auxiliar do, do pretérito imperfeito. O que é pretérito imperfeito, galera? Pode se perguntar. Pretérito imperfeito existe no português, que é quando eu digo assim, eu jogava, eu falava, ao contrário do perfeito, que é eu joguei, eu falei, e assim por diante. Então, use it to, muitas pessoas entendem ele de maneira correta, né? Como um eu costumava querer você, né? Mas não precisa, a gente não precisa necessariamente pensar nele como costumava, a gente pode pensar nele simplesmente como um auxiliar desse imperfeito. Então, seria tipo, eu queria você tanto, né? Você fala assim, I use it to play. Eu costumava jogar, mas simplesmente transmite também a ideia de eu jogava. Ok? Então, bom, por hoje é só, né? E essa música é bastante interessante, várias expressões bem legais. Então, se você gostou, comenta aqui também. Deixa a sua curtida, seu comentário, sua opinião, sua sugestão. E é isso aí. Até a próxima. Valeu!